O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a avianteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Hoje é domingo, é dia do Senhor, dia que os católicos se reúnem para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, em louvor, agradecimento por tudo que Ele nos fez, e aonde nós nos reunimos também para pedir perdão ao Senhor de tantas ofensas que nós cometemos a Ele. E acreditando na sua infinita misericórdia por causa do nosso arrependimento, nos alegramos porque Ele nos concede o perdão. E toda vez, que nos reunimos no domingo para celebrar o sacrifício do Senhor, nós paramos, dentro da liturgia para ouvir o que Ele nos diz e depois nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue que vai nos ajudar na nossa caminhada. E o que é que o Senhor hoje está falando para nós? Se nós olharmos aqui o Evangelho, nós já temos o costume, de ler as Sagradas Escrituras. Nós vamos percebendo que Jesus está contando, através dessa parábola, toda a história de Israel, Começou lá no passado com os patriarcas, que deu início a essa história da salvação. Lembremos lá de Abraão, que veio lá
da Mesopotâmia. E Deus o pediu que ele viesse para formar um povo. Aí tem o Abraão, Isaac e Jacó. E ali começou-se a formar esse povo. Desse povo veio os profetas, que estavam sempre ali indicando e dizendo como o povo deveria viver, porque muitas vezes o desvio é grande, né? Deus pede uma coisa e se faz outra. E chega um ponto que Deus percebe que as autoridades não estavam ouvindo e também não se estava produzindo fruto, então que ele mesmo viesse. Então ele veio e mesmo assim a coisa ficou feia. Jesus está sempre se dirigindo, né, nesse tempo que nós estamos vendo, se dirigindo às autoridades religiosas daquele tempo, né? Tanto que diante da pergunta que ele fez, o que é que deve se fazer então com esses vinhateiros que não tomaram conta da vinha? O que é que deve fazer com eles? Eles mesmos responderam, o sumo sacerdote: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Bem, resumindo, você tem um pomar, você plantou lá, colocou as devidas plantas e era para você cuidar, dá para a pessoa cuidar, colocar o adubo, a água e tudo, e a pessoa não faz isso. Aí você encontra um pomar politicamente correto, cheio lá de maçã e sabe lá o que, né? Mas cadê a maçã? Não dá fruto. Não deu fruto. Então, quem estava cuidando não cuidou bem, então não deu frutos. E é preciso dar frutos. Se o povo de Israel não deu o fruto devido, Deus confiou agora essa vinha à igreja. E os sacerdotes, no caso, são os responsáveis de cuidar dessa vinha, para ver, desse pomar, para ver se dá frutos. E é preciso dar frutos. Não adianta se ter um pomar aonde não se dá frutos. É preciso dar frutos. Eu estou repetindo isso para vocês entenderem o contexto, para depois eu vir para a prática. Então vamos imaginar a Igreja Católica. Está aí. A vinha do Senhor é o povo de Israel. E as plantas e os frutos, lá diz que é Jacó, que é o povo de Israel. A vinha do Senhor é a igreja. E nós somos os cristãos, aqueles que precisam dar frutos. Dando uma olhada hoje para a Igreja Católica, será que nós cristãos estamos dando os frutos necessários, os frutos de santidade que nós encontramos aqui na segunda leitura, quando São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, né? Quais são os frutos? O que é que nós devemos nos ocupar? Ele fala, com tudo que é verdadeiro. Nós estamos andando na verdade ou nós somos católicos mentirosos que vivemos na mentira e que vivemos mentindo? Nós somos realmente respeitáveis? Damos o devido respeito? Nós somos justos? Ou nós somos injustos?
Será que dentro da Igreja Católica, nós que somos católicos, nós praticamos realmente a justiça, ou seja, dar ao outro aquilo que ele precisa receber? Ou nós somos orgulhosos, pensando só em nós? A pureza, como ele está dizendo aqui também, estamos dando frutos de pureza. Nós somos puros de coração, nós somos puros de mente. Como é que nós somos? Nós somos amáveis. Damos esse amor devido que precisa dar ao outro. Nós católicos somos honrosos. Nós honramos aquilo que nós somos de verdade. Aí ele diz, tudo que é virtude, as virtudes necessárias, começando pelas teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, essas virtudes que estão direcionadas para Deus, nós estamos praticando. E as outras virtudes, a virtude da humildade e tantos outros, e de qualquer modo que mereça louvor. Então, nós estamos dando esse fruto, ou nós somos, meus irmãos, um aglomerado de pessoas que trazemos um título de cristãos e não vivemos aquilo que Deus nos pede e não estamos dando os frutos necessários, que é a santidade, para ganharmos, para termos como recompensa a eternidade que Deus nos dá. Que tipo de fruto nós estamos dando? Vamos dizer assim, né? Dentro da vinha do Senhor, dentro da igreja, tem vários canteiros, né? Então está lá, o apostolado da oração é um canteiro, a Legião de Maria é um outro canteiro, a renovação carismática é um outro canteiro. Dentro da vida mais assim, aonde Deus pede um caminho de perfeição maior, né? Os sacerdotes, os religiosos, as freiras, os missionários e tudo mais, dentro de toda essa igreja, nós temos esse arsenal, né, de grupos que vão se identificando ali, e ali eles vão precisar dar o fruto devido. Então, nesses grupos, que frutos se dá? É apenas um grupo que se reúne ali para um momento de oração e depois, quando sai do momento de oração, o que é que se faz pós-oração? O que é que se faz pós-reunião? Ou mesmo assim, dentro da reunião, o que é que se faz? Achei interessante que esses dias eu estava vendo um vídeo de um sacerdote, né? Um padre. E foi recente essa homilia que ele fez. Ele começou a homilia dizendo assim: olha, eu quero começar essa homilia de hoje pedindo para vocês perdão. Ele disse: eu quero pedir perdão para vocês, porque até agora eu não fui o padre que eu deveria ser. Em vez de eu estar levando vocês para o céu, eu estou levando vocês para o inferno. E não sei se vocês têm percebido que de um tempo para cá, eu tenho mudado a minha forma até de celebrar a missa. Porque, aí ele dizia, né? Quem manda celebrar a missa é a igreja. É a igreja que pede que o sacerdote celebre. Não é o sacerdote que tem que ficar inventando coisas.
A igreja já deu o modo que eu devo celebrar, então eu quero pedir perdão a vocês, porque durante esses anos eu só tenho inventado um monte de coisa dentro do sacrifício do Senhor. Ele dizia, eu estava fazendo da missa uma grande festa. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu estava inventando muita coisa para vocês. Aí ele diz assim, a minha missa era válida? Era válida, porque enquanto celebração da Eucaristia tem a sua validade própria, mas era ilícita a forma como eu celebrava, e eu não estava ajudando vocês. E eu sei que já tem pessoas por aí que já estão falando, é isso mesmo, eu não vou mais me preocupar com um monte de gente ao meu redor, porque muitas vezes quando tem muita gente é porque as pessoas não querem viver aquilo que deveria viver. Estavam todos contentes. A minha forma de falar, de pregar, eu vou mudar também, eu vou cuidar das pessoas de forma diferente, porque meus filhos, eu quero que vocês vão para o céu, e eu não estava levando vocês para o céu. Imagina, né? Um sacerdote reconhecendo isso, né? Ele disse assim, na verdade, o que é que ele estava dizendo dentro do evangelho de hoje? Eu não estou dando frutos e não estou levando vocês a terem frutos, a darem frutos também de santidade. Eu me perco e vocês se perdem. E depois quem vai prestar contas de todos esses atos diante de Deus sou eu, por eu não ter levado vocês no caminho da santidade. Eu sei que vocês podem estar até espantados com o que eu estou dizendo para vocês, mas quero dizer que até agora eu ensinei vocês errado, mas agora eu me proponho a ensinar vocês o caminho certo. Aí ele dizia assim, vocês querem ser católicos? Vocês querem ser católicos de verdade? Porque até então eu não ensinei vocês a serem católicos. Porque de agora em diante, quando vocês vierem aqui, eu vou ensinar vocês a serem católicos. Eu vou ensinar tudo certinho. Eu vou passar a catequizar vocês, porque eu não catequizava vocês. Olha o reconhecimento. Primeiro, a humilhação. Porque o homem está se humilhando diante do povo. E depois ele está dizendo, eu quero que vocês caminhem no lugar certo. Porque já pensou? Aí o dono da vinha vem, o dono da igreja, que é Jesus. O dono da igreja não são os bispos, nem os padres. O dono da igreja é o Senhor. Aí ele vem e chega o dia da cobrança e vai dizer assim para aquele padre, né? Que frutos você produziu? A responsabilidade de quem está à frente. Porque nós precisamos tomar muito cuidado para nós não estarmos com um grupinho politicamente correto, que olhando assim de fora está tudo bem organizado, porque o politicamente correto é assim, olhando externamente, tudo está no seu devido lugar, tudo bonitinho, você olha assim de longe, você vê, nossa, olha aquele lugar ali, aquele outro, mas quando você vai e entra no interno, quando você vai ali no dia a dia, você percebe, por fora está lindo, mas por dentro, um covil de ladrões, um covil de perdição. Às vezes eu fico muito preocupado, né? São as preocupações minhas, né? Quando diz assim, olha, aquela pessoa, ela se converteu, ela agora veio para a igreja. Aí, aquela pessoa vindo para a igreja, ela vai participar de um determinado grupo, que acaba, sem mais nem menos, acaba participando de um determinado grupo
E eu fico assim me perguntando que grupo é aquele que aquela pessoa vindo com tanto desejo de ser santo, com tanto desejo de mudança, que grupo será aquele que vai entrar e como é que está por dentro? Porque por fora, tudo bonitinho, tudo organizado, os pregadores tudo lá, os cantores, o grupo de serviço, tudo bonitinho, pronto para organizar aquele encontro aonde vai trazer as pessoas. Aí quando traz as pessoas, que elas começam a ver, ela vê que é aquela árvore bonita, mas que não está dando fruto. E depois a pessoa ela começa a ficar dizendo assim: aonde é que eu errei? Será que eu estou errado? Será que eu estou tão exagerado assim? Olha como é que são. Quantas vezes eu preguei em encontro de casais, né? Aí aquele encontro maravilhoso. As pessoas vêm, aqueles casais tudo acabado, que vão lá e participam do encontro de casais, né? Tudo organizado ali, tudo bonitinho. Os cartazes, seja bem-vindo, e tudo. Aí os casais ali que estão à frente, fazendo tudo, nossa, aquela beleza. Só que depois daquele primeiro encontro, que os casais saem tudo assim animados, porque estavam tudo estrupiados. Aí eles agora vão continuar na perseverança, né? Aí essa perseverança que é o problema. Aí quando eles começam a participar, aí eles vão observando, né? Que não é bem assim. Que a vida daqueles casais estava pior do que a deles. Aquilo que a igreja pede para se fazer, eles acabam não fazendo. Os métodos contraceptivos, o pessoal fica dizendo, não é bem assim. E aquela coisa toda que vinha, que não está produzindo frutos. Enfim, que Deus nos dê a graça e que nós façamos uma revisão de vida diante do Evangelho de hoje. Estamos produzindo frutos? Claro, não cabe a nós também ficarmos julgando essa ou aquela pessoa, ou dizendo isso ou dizendo aquilo dessa ou daquela pessoa. Mas a questão é, eu estou produzindo o fruto, porque eu preciso produzir o fruto. Aquele sacerdote, ele reconheceu que ele não estava produzindo. Ele pede perdão e recomeça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.